Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Hot Save, um podcast que, como sempre eu falo, leva educação financeira para você e para sua família. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Marcos Carneiro. Te convido a ficar até o final desse episódio, te convido a, obviamente, se o conteúdo for relevante para você, para que você dê aquele joinha, para que você possa ajudar a esse conteúdo alcançar cada vez mais pessoas e para que você, o algoritmo entende que você está precisando consumir mais esse conteúdo e começa a te fornecer melhores opções aí, ou mais de uma opção do assunto que trata esse podcast, que trata esse episódio, que nada mais, nada menos do que educação financeira. O nosso podcast aqui, ele é desenvolvido em casa, após o trabalho. Eu tento levar esse conteúdo para vocês da maneira mais simples possível. Vou dar um exemplo: minha voz está péssima, eu estou extremamente gripado, mas eu tenho minha disciplina, eu tenho meu compromisso de gravar uma vez por semana, e eu não deixo ela falhar, né? E o episódio de hoje fala exatamente sobre um assunto que eu acabei de citar, é a disciplina, né? Assim como eu tenho a disciplina de levar conteúdo sobre educação financeira, foi um compromisso que eu fiz. O assunto de hoje é disciplina financeira, né? Por que ter disciplina financeira? O que ela vai te ajudar? Em que isso pode favorecer você a alcançar o seu objetivo, ou acredito eu que seja o objetivo de ter a independência financeira, né? Por que a disciplina ela é tão importante nesse ato? Por que será que ter essa disciplina pode ser fundamental para você alcançar esse objetivo? Hoje a gente vai falar sobre isso, eu vou te explicar o que é, eu vou tentar fazer com que, como eu sempre falo também, provocar você a procurar mais sobre o assunto, né? A gente fala de alguns assuntos importantes aqui, e dentre tudo que eu falar aqui, eu vou estar sempre citando o orçamento, né? Eu vou estar sempre citando o planejamento financeiro, que é o pontapé inicial. E sem disciplina financeira, fica muito difícil de você alcançar qualquer coisa, né? Seja uma meta, seja evitar dívida, seja construir uma riqueza. Se você não tiver disciplina, dificilmente você vai conseguir alcançar isso, né? A chegar a esse ponto da sua independência financeira. A disciplina financeira é exatamente isso. Ela é a capacidade de gerenciar suas finanças, né, de uma maneira um pouco mais consistente, seguindo um plano, seguindo o orçamento. Isso tudo tem que estar muito desenhado, né, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, né? Quando eu falo curto prazo, eu falo de você manter a disciplina de um orçamento para um mês, né, 2 meses, 3 meses. Quando eu falo no longo prazo, é quando você está pensando em planejar uma viagem, você está pensando nos 15 anos da sua filha. Como é que você vai conseguir manter essa disciplina, né? Marcos, eu quero passar a investir. Beleza, um mês tu vai investir R$5, no outro 15, no outro 25, no outro 100, no outro 1.000. Beleza, você está investindo de maneira progressiva. Agora não adianta você investir 2 meses e parar e consumir, você pegar a tua reserva de emergência e já usar, porque você está sem disciplina. Isso atrapalha, isso no seu desenvolvimento na educação financeira, isso vai te atrapalhar. E não tem absolutamente nada que seja mais triste do que você começar um projeto, você começar a se dedicar a esse projeto e você não conseguir concluir esse projeto porque te faltou disciplina. Então a disciplina financeira, ela é exatamente isso, né? Ela envolve muito na tomada de decisão consciente que você vai ter, principalmente como ganhar o seu dinheiro, como gastar, como economizar, como investir. Você vai conseguir resistir às sustentações do dia a dia? Você vai conseguir comprar mais por necessidade do que por desejo? Você vai conseguir fazer isso? Isso é muito importante, né? Você tem que manter sempre o foco nas decisões que você vai tomar. Isso, a disciplina financeira é exatamente isso, entende? Quando você falha na disciplina financeira, você está falhando diretamente com o seu futuro. Você está deixando de ter um futuro mais próspero, um futuro mais decente, digamos assim, porque você está falhando miseravelmente num ato que na minha cabeça tem que ter disciplina, né? Se você se propõe a fazer algo, se você se propõe a estudar, se você se propõe a gerenciar uma empresa, a começar uma atividade nova,
você minimamente tem que botar isso como fundamental, né? E aí eu não estou falando também só sobre o lado financeiro. Não falo apenas sobre o lado financeiro, né? Eu falo sobre vida, sobre você conseguir, uma vez que você se propõe a começar algo, a fazer alguma coisa, você dê o seu melhor, que você tenha a disciplina como fundamental para esse desenvolvimento, né? Para que você tenha o início, para que você tenha a disciplina, para que você permaneça nisso, né, por muito tempo, né, seja o que for, seja o trabalho, seja estudo, para que você faça uma coisa bem feita, para que você tenha um final decente, um final bacana, né? E aí quando você pensa assim, mas a disciplina na parte financeira é importante, Marcos? É muito importante. Primeiro porque você tem que atingir suas metas. O que você quer? Você vai investir só por investir? Acho pouco provável, né? Eu ouvi, achei muito legal, eu vi um corte de um podcast e achei interessante investir. É só por isso? Olha, bacana, legal, mas isso não vai te levar a nada. Você tem que ter sua meta. Seja aposentadoria, seja uma viagem, seja um planejamento para um futuro melhor, próspero, você comprar um apartamento, seja o que for. Você primeiro tem que pensar no que você quer, né? Até que ponto você vai se esforçar o suficiente, né? Porque tem um esforço, né? Você abre mão, né? Eu sempre converso isso com o pessoal quando vem me perguntar sobre investimento. Eu sempre falo, você vai abrir mão de alguma coisa para poder investir. Você vai abrir mão principalmente de algo que você pode ter imediatamente para pensar no futuro, entende? Então, o ato de você investir, ele requer... Estou falando investir, mas englobem isso como uma reserva de emergência, que não deixa de ser um investimento. Você está investindo para o futuro. Se acontecer alguma coisa, você tem um dinheiro guardado, né? Eu não estou indo eu não estou caindo no conto de te mostrar um investimento numa renda variável, numa ação, num fundo imobiliário. Não é isso. Absolutamente não estou falando desse assunto. Eu estou falando que se você vai abrir mão de um recurso imediato seu para algo no futuro, que você faça isso da maneira mais inteligente possível, mas você tem que ter disciplina para isso acontecer. Não adianta você planejar assim, vou fazer um baita aniversário. Eu uso sempre aniversário de 15 anos porque é um momento que a filha pede, né, e o pai nunca está preparado, né, ou se prepara da pior maneira possível, pegando empréstimo. Então fica com aqueles 15 anos, nos próximos 6 anos da vida, fica com o fantasma dos 15 anos do filho, da filha, né? Geralmente da filha, no calcanhar aqui, incomodando. Então, a disciplina financeira ela é importante, porque quando você define uma meta, por exemplo, você consegue alcançar ela como? Consegue alcançar ela com disciplina. Eu vou comprar uma casa, preciso da entrada. Como é que você vai fazer? Com disciplina. Eu vou comprar um carro, vou viajar, eu vou me aposentar melhor. Isso é disciplina. Sem ela, você não vai conseguir alcançar, ou dificilmente você vai alcançar. Aí eu vou num outro viés, né? O que a disciplina ela te evita, né? Ela ajuda. Você evita gastos impulsivos. Você não cai em tentação quando você tem disciplina financeira. Ou pelo menos você cai menos, né? É difícil você não cair em tentação num país igual ao nosso, com tamanha oportunidade. Mas você consegue diminuir esse risco de endividamento que vai atrapalhar o teu futuro, é fato. Quando você se endivida por algo tão banal ou sem planejamento, né? Uma coisa é você se endividar com uma estratégia planejada. A outra é você simplesmente se endividar, né? Porque você pensou mal no passado e você compromete o futuro. Então a disciplina ela te ajuda nisso também, né? Você tem uma estabilidade maior quando você está com disciplina, né? Você tem uma estabilidade, né? Você tem total controle sobre o que você gasta, entende? Você consegue ter o teu controle emocional e o teu controle financeiro quando tem disciplina, né? Eu acho que tudo que a gente conversar aqui, a ideia da educação financeira é te trazer, reduzir ao mínimo possível o estresse financeiro que a gente acaba tendo, né? Você quanto maior a sensação de segurança financeira e menor o estresse financeiro, mais saudável você vai ficar, né? E a disciplina financeira te ajuda muito nisso. Você consegue parar, você consegue planejar melhor uma vez que você tem a disciplina. E aí, disso tudo que eu estou tentando passar para vocês, né, a importância da disciplina, a importância de você se manter disciplinado ao longo da sua jornada,
Isso mostra como é fundamental para alcançar sua liberdade, para viver com tranquilidade, para você ter essa segurança financeira, que você tem essa disciplina. Embora, né, isso tenha um esforço, tenha um sacrifício. Né? Os benefícios dessa disciplina, na grande maioria das vezes, né, ele só vai enxergar isso a longo prazo. Você, a curto prazo, ter disciplina, ela favorece o seu futuro, entende? Como eu já passei, é isso. Você mantém uma disciplina, né? A disciplina, ela passa a ser fundamental e necessária para que os seus objetivos financeiros do futuro sejam alcançados. Esse é o grande desafio, né? É o grande diferencial de quem se compromete ou quem pelo menos começa a querer entender melhor sobre a educação financeira. Por que eu costumo dizer, quando a pessoa me procura, quando a pessoa vem até o Marcos, né, vem até mim e fala assim, ó, eu tô querendo entender sobre educação financeira. Eu começo meu primeiro passo é entender o que é a vida dessa pessoa. Né? Como é que essa pessoa, o que ela tem de compromisso que vai dar um futuro para ela ou não. Às vezes, logo no começo, eu vejo que essa pessoa precisa de muito esforço psicológico para que eu possa ajudar. Às vezes, por mais que eu queira, por mais que a gente implemente técnicas, por mais que eu entregue ferramentas para ajudar a pessoa vai se sabotar. Nitidamente, a pessoa vai se sabotar. Isso é muito mais normal do que aquela pessoa que senta comigo e fala assim, ó, cara, eu tenho aqui, ó, eu planejo, eu tenho isso aqui desenhado para os meus próximos 5 anos, eu tenho essa meta definida muito claramente, eu tenho eu ganho isso aqui, meu gasto gira em torno disso. A pessoa que chega já com esse nível de comprometimento é uma pessoa muito fácil de você sentar e ajudar. Né? Diferente daquela pessoa que não sabe nem quanto é que ganha, não tem a mínima ideia de para onde vai o dinheiro, ou então uma pessoa que gosta de ser imediatista, aquela pessoa que você olha para a pessoa não tem condições de andar com uma bolsa, né, de marca, mas a pessoa já está com aquela bolsa de marca e não aceita uma bolsa de nível menor porque ela quer pertencer a uma tribo que dificilmente, sem uma ajuda psicológica, né, sem um psicólogo, ela vai conseguir, entende? Já conheci diversas pessoas nesse sentido, né? De sentar comigo e falar assim, cara, eu preciso de ajuda. E aí quando você vai ver, a pessoa abre um computador de 25 mil reais, a pessoa ganhando 2, 3 mil, né, líquido por mês. E tu olhar e falar, já desencaixou. Como é que você fez isso aqui? Não, porque eu tenho essa dívida aqui, beleza, vamos tentar planejar essa dívida? Vamos tentar. E no mês seguinte a pessoa compra uma bolsa de outra marca famosa. Aí você vai quebrando esse orçamento que é desenhado lá no início por motivos banais, porque falta exatamente, né? Falta essa disciplina financeira, falta que a pessoa precisa captar a mensagem por trás da educação financeira. A educação financeira, ela é um remédio, e muitas das vezes um remédio amargo para uma doença psicológica, uma doença física, uma doença que vai te levar para um buraco, que se você não prestar atenção agora, já é tarde, entende? Eu costumo dizer o seguinte, ó, qual é o melhor momento de começar a pensar no futuro? É agora. Se não foi hoje, é amanhã. Né? Mas se você não começar a pensar em se organizar, a criar esse hábito de se organizar, criar essa disciplina de se organizar financeiramente, você tende a ter um futuro. Não é desejo, tá? Não é um desejo que eu tenho para você, mas é uma possibilidade. Você ter um futuro mais complicado, entende? Do que você agora controlar ali os seus gastos, né? Encaixar os seus gastos dentro do que você ganha, né? Você de repente descer um pouquinho de prateleira. Tem muita gente que parece ter dinheiro, mas na verdade não tem. Né? Tem muita gente que você olha e fala assim, essa pessoa é muito bem sucedida, porque ela tem um carrão do ano, porque ela mora num apartamento de altíssimo luxo, porque ela anda com relógios muito valiosos, mas aquela pessoa não tem uma disciplina financeira, aquela pessoa não tem uma educação financeira, então ela tem aquilo ali. Qualquer desvio na linha dela, acabou. Ela vai passar por uma dificuldade muito mais agressiva do que a pessoa que trabalha ali na linha certinha, né? Que tem
os ganhos ali certos e os gastos se encaixando bonitinho no seu resultado, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade, é o grande pulo do gato, né? Às vezes você tem um carrão do ano, você parcelou em 60 vezes. Se você tiver uma pedalada no meio do caminho, você vai ter que se desfazer do carro. Se você tem tudo teu é muito parcelado, tudo teu é muito para frente, você age de maneira impulsiva, você tá indo para um caminho perigoso. E tudo bem também, se esse é o jogo que você quer jogar, eu tô aqui para te apoiar, mas o que eu quero que você, principalmente você que está buscando conteúdo de educação financeira, entenda é que ter disciplina para conseguir alcançar a longo prazo um resultado bacana, tem um esforço, tem um sacrifício imediato agora que você vai fazer para poder alcançar esse objetivo. Não, eu estou disposto a isso. Qual o primeiro passo? Disciplina. Saber que você precisa ter essa disciplina. Então a disciplina é importante por esse ponto, entende? É um assunto que parece bobo, mas é extremamente importante. Tem muito conteúdo sobre também disciplina financeira, como é que você faz, como é que você programa teus aportes mensais. Não é isso que eu quero trazer aqui. Eu quis falar sobre disciplina, eu quis trazer esse assunto à tona para te provocar e você pesquisar um pouco mais. Fiquem à vontade, tá? Eu sempre falo isso porque é importante. Então, pessoal, é isso. Desejo que vocês tenham disciplina em absolutamente tudo que vocês se propuserem a fazer, tudo que vocês desejam, tudo que vocês querem muito que aconteça. Eu desejo que vocês comecem pela disciplina, porque ela é fundamental. E desejo sempre sucesso, sorte, prosperidade, mas principalmente saúde, né? Fiquem com Deus, até semana que vem. Lembrando que o nosso episódio toda quinta-feira às 5h40. Eu estou num projeto de tentar mudar esse dia, porque eu faço quinta-feira porque geralmente eu gravo na segunda, com um tempinho, né? Não posso estender muito essa gravação, mas parece que não, mas 15, 16 minutos de gravação. Eu tenho quase uma hora, né? Quase 40, de 40 a uma hora, minutos de tentativas, né? Porque eu não sou radialista, eu não sou um comunicador nato, eu sou uma pessoa que pego o que eu entendo de conhecimento e jogo numa rede para poder ajudar as pessoas. E aí eu faço várias tentativas antes de acertar uma. E aí na segunda eu gravo, na terça geralmente eu edito, porque eu também não sou um profissional de edição, então eu uso um programinha ali que eu pego um áudio de fundo, coloco e tento melhorar o som, tento fazer o máximo que eu posso para você, para poder editar. E na quarta-feira eu poder ouvir tudo que eu fiz, para fazer a pequena correção, para na quinta eu conseguir passar esse conteúdo às 5h40 da manhã, né? O intuito é só poder ajudar, beleza? Pessoal, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana. Lembre-se, disciplina é fundamental em tudo, inclusive na educação financeira. Um forte abraço, pessoal.